As gestantes e lactantes são asseguradas por uma série de direitos, de acordo com a atual legislação trabalhista. Um deles é que a grávida tem o direito à garantia do emprego, a contar com a data da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Os direitos relacionados às mulheres buscam garantir que as mudanças na rotina da futura mãe ou mãe não sejam um contratempo para o seu desempenho. Para falar sobre o assunto, a gente conta com a advogada especialista em direito do trabalho, Amanda Caputo. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Amandinha. Olá. Tudo bem, doutora? Lisonjeada por estar aqui hoje, Dia do Trabalho, falando sobre esse tema tão importante. Não é? E Deus está olhando por nós, trabalhando no feriado. Ah, com certeza. Veja bem. Com certeza, que não nos falte trabalho. Não é? Amém. Que não nos falte trabalho. Amém. Amandinha, quando a gente fala de gestantes e lactantes, a gente sabe que as mulheres, às vezes, ainda mais hoje, elas têm muito receio em engravidar. Preocupadas, né? E quando eu voltar? Às vezes não é nem o antes, né? E quando eu voltar? Às vezes não é nem a preocupação dos 9 meses. Quando se descobre uma gravidez, o que ela deve fazer? Veja bem, você falou uma situação muito importante, que é esse receio de engravidar. E muitas temem uma demissão, uma perseguição. Ah, você vai ser promovida, Abi, mas você tá grávida, então vamos deixar para um outro momento? Ou então, olha, engravidou, não tem mais aquela produtividade, então eu vou dispensar. Então, essa é o grande receio da mulher hoje. Por isso o Estado, a fim de garantir a vida, a proteção à vida que ela está gerando, a proteção à mulher, implementou tantos direitos e garantias e uma forma de proteger nós, sexo frágil. Porque nessas horas nós nos tornamos frágeis. Sim. Precisamos de amparo, principalmente um amparo legal, né? Então, é vedada essa discriminação. Se for comprovado, gera um dano moral, gera uma série de complicações para a empresa que praticou esse assédio, essa perseguição. Então, isso é muito importante frisar. Boa. Ficou grávida, eu já tenho que avisar de imediato. Às vezes as mulheres têm o receio, principalmente dos primeiros meses, né? Isso é bom ou não? O que deve fazer? E a Abi, é muito importante também. Muitas mulheres vão descobrir a gravidez depois. Muito tempo depois, né? Tem aquelas que nem barriga apresentam. Às vezes não enjoam, não tem aqueles sintomas clássicos da gravidez. Se discutia muito na legislação anteriormente qual era o momento que começava a estabilidade, se ela tinha obrigação de apresentar algum documento para o empregador, como é que funcionava isso? Hoje já é pacífico. A mulher, ela não tem que comprovar, não tem que ser constrangida a levar nenhum documento. Olha, você tem que provar a sua gravidez para mim, empregador. Não existe mais isso. Então, assim, as garantias, elas começam a partir do momento em que ocorreu a concepção. Então, mesmo que eu só tenha avisado o meu empregador 4 ou 5 meses após a concepção, as minhas garantias, elas vêm lá de trás do momento da concepção. E não tem um limite, por exemplo. Eu preciso avisar até tal data, por exemplo, um recursos humanos, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, nós temos a estabilidade gestante. Para que serve? Mas podemos começar por esse lado. A estabilidade gestante, ela está assegurando aquela mãe que está gerando uma vida e vai ter obrigação de sustento, de cuidado com aquela criança. Então, a estabilidade diz o quê? Desde o momento da concepção, o empregador, sabendo ou não, ela não pode ser demitida até 5 meses após o nascimento da criança. Então, veja, não importa que você, empregador, não saiba, ou que ela esteja de aviso prévio, ou que ela esteja num contrato de experiência, isso pouco importa. A mulher ficou grávida, até 5 meses depois do nascimento da criança, ela não pode ser demitida. E nesse período, a mulher vai ao médico várias vezes, diversas vezes. Como é que fica essa ausência, por exemplo, para ir até o médico? Tem uma quantidade, por exemplo, você pode ter até no máximo 6 visitas. É o famoso pré-natal. Como é? Léo sabe disso por experiência agora. Como é que foi o seu pré-natal? Foi bem interessante. Foi incrível. Ela lá e eu cá. Foi difícil, não foi fácil. Porque eu estava trabalhando, a Juliana estava morando em São Paulo, então ela praticamente fez o pré-natal sozinha. Exatamente. O que é o pré-natal? É a fase que você acompanha seu período gestacional. Então, você faz exames, você vai ao médico, você acompanha para ver se está tudo ok com a sua gestação, com o seu bebê. Como que funciona? O empregador, ele não pode proibir a gestante de ir a consultas e ir ao médico, desde que comprovado. Então, sabe aquele atestado?
olha, doutor, você pode me dar um atestado de comparecimento? Não pode ser descontado. Ele não tem limites. A lei diz que o mínimo são 6 consultas. Mínimo. Entendeu? E tem aqueles casos de gravidez de risco, aqueles casos que a mãe apresenta algum quadro, uma pressão alta, uma diabetes, enfim, são casos e casos. Cada gestante, cada criança precisa de um cuidado diferente. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre a gestação de risco. Se a mãe precisa ficar, por exemplo, um maior tempo de repouso, como que funciona? Isso funciona da mesma forma? Então, hoje nós temos a chamada readaptação. Realocação. Vamos supor que a Abby, né, está gerando um lindo bebezinho e que ela trabalha numa companhia aérea, ela é aeromoça. Poxa, nós temos a pressão do avião, nós temos os riscos, ela vai ficar o tempo todo de pé, entendeu? Ela vai ficar o tempo todo fazendo esforço físico. Será que a Abby está apta, mesmo não tendo uma gravidez de risco, para ficar passando por essa situação? Não. Então ela pode ser realocada num balcão, ela pode ser alocada num call center, tudo dentro da empresa. Tá. É o que você me perguntou, eu tenho uma gravidez de risco. Posso fazer home office? Sim. A empresa, ela tem que acolher essa gestante para que ela consiga ter uma gestação tranquila e saudável. Boa. Mas aí ela não entra numa licença maternidade, por exemplo. Ela entraria como? Não, veja bem, ela continua trabalhando e recebendo a remuneração normal. E se ela não puder? Por exemplo, tem que ficar em repouso em casa, Se ela por não exemplo. puder, ela entra numa licença. A licença maternidade, ela pode ser requerida 28 dias antes do parto, até 4 meses após. Tem alguns ramos, por exemplo, algumas convenções, que são aquelas legislações específicas para o empregado, que traz um período maior dessa licença maternidade. Então, eu já vi, por exemplo, no ramo do comércio, essa licença maternidade que começa 28 dias antes do parto e vai até 5, 6 meses após o nascimento. Então, cada categoria é uma categoria. E lembrando que a criança, ela pode precisar de um cuidado maior, ela pode precisar que a mãe esteja ali. Então, cada caso vai ser um caso e é muito importante essa troca entre empresa e empregado. Boa, a gente tem perguntinha, mas antes eu queria, só porque a gente falou dessa parte da licença e estabilidade, se a mulher tem um cargo, o receio é eu volto com o mesmo cargo ou eles podem me tirar? Não. Eles podem te realocar provisoriamente nessas situações que a gente falou. Ai, poxa, eu sou gerente de produção de uma fábrica. Não posso ficar entrando ali, sendo exposta a calor. Aí eu posso fazer outras funções, recebendo o mesmo salário. Reduzir salário e rebaixar a gestante é de fato uma perseguição, caracteriza ali um dano moral a essa gestante. E aí, quando ela volta no mesmo cargo. Ela volta no mesmo cargo. Legal. Tem perguntinha, vamos lá. Coloca pra gente aqui. Diego, de Porto Velho, boa tarde. A colaboradora que foi contratada por processo seletivo de contrato temporário ficar gestante e nesse período de gestação o contrato se encerrar. Como é que ficam os direitos, encargos trabalhistas? E aí, Diego, obrigada pela pergunta. E aí, Amandinha? Vamos lá, vamos responder para o Diego. É o que nós acabamos de falar. Esses contratos temporários que nós já conversamos aqui, né? Quando a gestante está em aviso prévio, quando ela está passando rapidamente pela empresa, né? Ela não tem aquele contrato comum que nós temos sem tempo determinado. O que acontece? Ela fica gestante durante esse período transitório. Ela tem os mesmos direitos que uma funcionária contratada por tempo indeterminado. Nossa, mas eu fui demitida, eu estou de aviso prévio e engravidei. Infelizmente ou felizmente, para a proteção da gestante, ela tem todos os direitos garantidos. Ela entra na estabilidade, ela entra nessa licença gestante, então todos os direitos garantidos. Sabe que alguns países, né, para evitar esse tipo de perseguição com a mulher, acaba dando para o homem também o mesmo tempo de aviso, de licença. Mas ele faz, não sei exato, não sei se é Inglaterra, enfim, não sei o país exato. Mas dá lá os 4 meses para a mulher, acabou, dá os 4 meses para o marido. Então evita com que haja esse problema. No contrato mulher porque engravida. Pois é, o homem também agora faz parte disso, né? Legal isso. O que você acha sobre isso, doutor? Você acha que isso aqui caberia no Brasil? Eu já ouvi muito empregador falando, ela acabou de casar, daqui a pouco ela vai engravidar, não vou contratar, ou então ela vai ficar gestante.
vai me dar uma despesa? Não quero. Isso é muito comum, né? Não deveria ser, porque ela está gerando uma vida, né? Um presente de Deus. Mas, enfim, você me perguntou. Hoje nós temos 5 dias de licença paternidade. Sim. Então, a criança nasceu, o pai pode ficar ao lado da genitora por 5 dias auxiliando. Porém, o que é 5 dias para um recém-nascido? No seu caso, para 2 recém-nascidas. Porque é o período que dá menos trabalho. É o período que elas estão mais de boa. Exato. A verdade é essa, né? Mas eu acho que o homem deveria ter essa mesma condição, porque eu acho que ia igualar, não a questão, o homem também ia fazer mais parte desse perrengue que a mulher passa, que é um perrengue absurdo que a mulher passa, o homem ia passar por isso sozinho também, e eu acho que a mulher ia ter mais segurança dentro de uma empresa também em relação à contratação, né? Que a gente igualaria isso, né, Abi? Porque, não ia ter esse preconceito, né? É nova, é jovem, tá casando agora, vai ficar não vou 4 contratar. meses fora, que absurdo. Exato. Pois é, o marido também vai ficar 4 meses fora. Só pra gente finalizar, quem adota uma criança também tem os mesmos direitos? Boa. Sim, exato. A nossa legislação, ela teve atualizações e que implementaram direitos muito legais. Então, aqueles que adotam, né, crianças até 12 anos, têm o mesmo direito. Veja, você está acolhendo um serzinho na sua casa, no seu seio, no seu âmbito familiar. Precisa também estar ali esses 4 meses, precisa também dessa estabilidade para poder nutri-lo, para poder ampará-lo. Então, são direitos equivalentes, até porque o filho adotado e o filho biológico são equiparados, são a mesma coisa para a lei, não tem diferença nenhuma entre eles. Isso é muito legal. Maravilhoso. Você de casa, se tem mais dúvidas, manda mensagem para a Mandinha. Muito obrigada por vir aqui hoje. Eu que agradeço, obrigada. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa. Nas redes sociais, Advocacia Capoto, isso, né? Isso. Então aproveita para segui-la e fazer pergunta para ela responder para você. Bom certo? demais. Bom demais, né? Grande doutora, muito Segue obrigado, mais. viu? Eu que agradeço. E ainda tinha um monte de coisa para conversar ainda, né? Sempre Tinha tem, amamentação, né? Sempre enfim. tem, Mas não esqueça, mulheres, né, de ler os seus direitos, os seus deveres, porque você tem vários, viu? Você merece, viu? Pois é. E se sentir qualquer coisa aí meio estranha, vai atrás, viu, dos seus direitos, né? É importante. Com licença, Biane.